Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vem comigo duas matérias importantíssimas tomando conta do cenário político do nosso país no dia de hoje. Foi descoberto por que Davi Alcolumbre e também a parceria com Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, o porquê de uma aliança nos bastidores tem feito com que a CPMI do Banco Master não seja colocada em pauta. Que é um pedido do próprio Flávio Bolsonaro depois das acusações de envolvimento com o Vorcaro pelo investimento no filme que faria, né, sobre a vida do Bolsonaro. E aí, agora a gente está descobrindo o porquê que há uma resistência tão grande de Davi Alcolumbre em pautar, né, de vez a CPMI do Banco Master. E nos Estados Unidos, do outro lado, o Alexandre de Moraes se rende, se entregou à justiça americana e agora ele vai ter que pagar muito caro, porque lá, meus amigos, não tem essa conversa de Supremo Tribunal Federal decidir a vida de todo mundo. Lá, a justiça ela bate o martelo e não tem conversa. Vem comigo, eu quero te dar os detalhes dessas duas informações para que a gente possa juntá-las e você entender quanto Vorcaro ainda coloca medo nos seus opositores. Vorcaro também teria pago uma viagem do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do senador e líder do PP, Ciro Nogueira, a gente acabou de falar dele, para Lisboa, capital de Portugal, em junho de 2024. Segundo a Polícia Federal, o banqueiro gastou mais de R$90 mil para hospedar os dois políticos por 5 dias em um hotel de luxo. As informações constam, né, nessa petição disponibilizada pelo Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira. Segundo o documento, Daniel Vorcaro pediu para o seu subordinado, Léo Serrano, realizar a reserva de 2 suítes do tipo Júnior no Hotel Four Seasons Ritz para Motta e Ciro Nogueira pelo valor de € 3.155,71 aí cada. Após a realização das reservas, ainda no mesmo dia, Daniel Bueno Vorcaro, isso tudo está escrito na petição, encaminhou mensagem de áudio na qual demonstrou acentuada preocupação com a privacidade do evento, ressaltando inclusive a necessidade de tornar o espaço privado, né, de uma privatização do espaço localizado em frente ao local, a fim de impedir qualquer visitação que ocorresse em seu interior. E por que então Vorcaro, né, e principalmente Hugo Motta estariam tão preocupados, né, se alguém descobrisse o que está acontecendo e o porquê desse encontro que aconteceu ali, né, às escondidas lá em Lisboa. Tudo porque mais tarde viríamos a descobrir que um dia após o outro, novas informações iriam caindo, né? E o Vorcaro se tornaria o maior réu praticamente de Brasília, porque ele financiou sozinho todo e qualquer tipo, né, de viagem, de hospedaria, de luxos, de outras coisas que talvez, né, não venham à tona. Só que dentro de tudo isso, agora ficou muito claro a ousadia do Alexandre de Moraes de fazer o que está fazendo. Vem comigo porque vocês vão entender ponto a ponto dessas duas matérias que eu estou trazendo para vocês. O ponto do Alexandre de Moraes estar tão preocupado com a denúncia nos Estados Unidos e a CPMI do Banco Master não ter acontecido até o presente momento, que é o que a esquerda mais teme, porque eles sabem que se a CPMI for colocada em pauta, gente, muita gente cai, né? Se a gente está falando aqui do Flávio Bolsonaro cair porque foi pedir dinheiro para bancar um filme do pai, né? E a gente não vê nenhuma coisa hedionda nisso, o que dirá então a esquerda se mais informações começarem a vazar? E o Alexandre de Moraes acaba de cair, né, na cilada. Ele está sendo intimado e a AGU tomou conta do processo dele e tentou fingir e ignorar, dizendo que não, Alexandre de Moraes não cometeu crime. Só que agora tudo caiu por terra.
porque eles foram até os Estados Unidos para defender o ministro. Ou seja, o Alexandre de Moraes aqui está dizendo que ele errou, que ele cometeu um crime. Acompanhe. Acabou a fuga. Alexandre de Moraes se entrega e vira réu nos Estados Unidos. Essa chamada tá muito boa, não tá? Eu vou repetir pra você. Alexandre de Moraes se entrega e vira réu nos Estados Unidos. Então, meu bom dia, bom dia, bom dia pra você, que ao contrário do ministro Alexandre de Moraes, não se tornou réu nos Estados Unidos. Porque, olha, gente, a AGU, ela anunciou ontem que ela iria finalmente comparecer perante o Tribunal Federal da Flórida para defender Alexandre de Moraes no processo que foi movido contra ele pela Rumble e pela Trump Media. Gente, finalmente chegou o dia que vocês, que eu tanto esperávamos. Um dos homens mais poderosos do Brasil, que se acha intocável, ele agora será julgado como qualquer outro cidadão pela justiça da maior democracia do planeta. É o Moraes no banco dos réus. Dá até gosto de falar isso, né? Vou repetir. É o Moraes no banco dos réus. Então bora relembrar aqui rapidamente o contexto que nos traz esse gostinho de justiça. A Rumble e a Trump Media processaram Moraes no Tribunal da Flórida. Qual que era a acusação? Que o Moraes mandou censurar e bloquear perfis de pessoas e empresas americanas, ferindo a liberdade de expressão garantida pela Constituição dos Estados Unidos. E o que o Moraes fez quando a justiça americana tentou intimá-lo aqui no Brasil, hein? Chamá-lo para se defender. Moraes se escondeu. A intimação, que foi feita por cooperação jurídica internacional, ela foi barrada aqui no Brasil pelo STJ de forma completamente atípica e ilegal. Até sigilo meteram no processo. Aí a juíza americana foi lá e autorizou que ele fosse intimado por e-mail. E o prazo começou a correr. Ou ele aparecia, ou ele seria julgado à revelia, ou seja, seria julgado independentemente de ele aparecer lá para se defender. E foi aí que veio a jogada de toalha do Moraes e da AGU, a confissão da derrota. Ontem, a AGU anunciou que se apresentou na Flórida para defender o Moraes. Depois de meses fugindo, eles jogaram a toalha. Moraes virou réu e ele vai ser julgado nos Estados Unidos. E olha aqui o argumento que eles escolheram. Vê aqui comigo esse trecho da matéria que eu vou mostrar para vocês, essa matéria intitulada "A AGU pede para defender o Brasil em caso de Moraes com Rumble". E olha esse trechinho aqui da nota da AGU. Decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte do nosso país não podem ser questionadas perante tribunais de estados estrangeiros. A tese aqui da AGU é que o Moraes é intocável porque ele é juiz e age em nome do Estado brasileiro. Só que ela tem um probleminha. A própria Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu o contrário. No caso Samantar versus Yusuf, em 2010, por unanimidade, a Corte Suprema Americana cravou que um agente público estrangeiro ele não está automaticamente blindado de ser processado em solo americano. Eu já expliquei tudo sobre isso aqui num outro vídeo aqui do canal, mas o resumo da ópera, gente, é que essa tese da defesa do Moraes ela não vale quando assuntos são violações de direitos humanos e quando o governo americano não concedeu imunidade para aquele funcionário público estrangeiro. Então o escudo que a AGU levanta já caiu por terra lá uma vez, e faz tempo. Agora olha aqui comigo a ironia. A nota da AGU, ela termina dizendo isto aqui, ó, que ela tem plena confiança de que o Poder Judiciário norte-americano atuará com imparcialidade. Que ironia, hein? Quer dizer então que o Moraes confia na imparcialidade da Justiça americana. O mesmo Moraes que a Justiça da Itália disse na semana passada que não foi nada imparcial com a Zambelli. O mesmo Moraes que feriu a imparcialidade todos os dias. Gente, para quem entende aqui de política e justiça, a gente entende aqui o que a AGU está dizendo. Ela está dizendo nas entrelinhas que, na verdade, ela não confia na imparcialidade da justiça americana num caso em que o autor é uma empresa do presidente da República americana. Por isso que ela falou que confia na imparcialidade. Entenderam? Então aqui o Alexandre de Moraes e o próprio governo brasileiro batem um martelo dizendo que não confiam nos Estados Unidos para poderem fazer esse julgamento. É o mesmo sentimento que temos aqui. Só que lá estamos falando do próprio governo americano defendendo o seu próprio povo. Diferente do que o Alexandre de Moraes tem feito aqui no nosso país, numa perseguição implacável para poder afundar toda e qualquer pessoa que atente contra o Estado democrático, direito. Aquele velho blá 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 de sempre. Diante de tudo isso, qual que é a junção que a gente faz desses dois casos?
Os dois casos revelam pra gente tudo o que está acontecendo de mais podre dentro da política brasileira. De um lado, nós temos a CPMI do Banco Master, que poderia investigar e descobrir muitas outras coisas, outras falcatruas e também muitas coisas mais desse povo que está ali em Brasília, né? Mas na verdade não colocam em prática porque sabem que muita gente vai cair, muita gente vai vir à tona se tudo isso, né, desabar. E do outro lado, o mesmo cara que foi bancado pelo Alexandre de Moraes num contrato de 129 milhões de reais, tentando aqui se defender das acusações dos Estados Unidos. E para quem não lembra, gente, o Alexandre de Moraes, né, do contrário do que estão dizendo aí, o Alexandre de Moraes, ele está sendo acusado porque ele tentou processar, tentou censurar uma empresa norte-americana dentro dos Estados Unidos. A mesma coisa que o Lula, que os esquerdistas estão tentando defender a todo momento, de ferir a soberania, de que a soberania é o auge, é o máximo, não podemos ferir a soberania. É isso. O Alexandre de Moraes tentou, dentro do próprio solo americano, dar um cala-boca numa empresa norte-americana, uma empresa global, de que ela não poderia vincular ou colocar, né, à tona os brasileiros que estavam usando as plataformas de informações, de mensagens, redes sociais, para denunciar aquilo que estava acontecendo aqui no nosso país. Entenderam a ironia? Entenderam por que não bate as informações? Então a gente vai continuar acompanhando, eu vou trazer as informações para vocês, preparem-se, porque é só o começo dessas acusações, né, que está permeando aí a vida do ministro Alexandre de Moraes. Já já eu volto com muito mais informação, se inscrevam e, claro, deixem o seu like.